Depois de ler a carta entregue por Caim, o governante pergunta se o garoto esteve de fato com o primeiro rei. O menino explica que Yuya criou outro mundo e tem vivido lá como deus da criação. O primeiro-ministro Magna diz que isso é impossível, mas quando observam que a katana do primeiro rei agora está com o garoto, eles acreditam na história. Como a carta também falava sobre o treinamento, Caim explica que foi extremamente rigoroso, tendo que atravessar uma floresta infestada de monstros aterrorizantes e ter luta simulada todos os dias até não aguentar ficar de pé, e que tudo isso durou um período de 5 anos. O rei fica perplexo ao saber que se passou 5 anos, afinal a aparência do menino continua a mesma. O Duque Eric informa o garoto que eles receberam um relatório da guilda de aventureiros enquanto ele esteve ausente, dizendo que ele esqueceu de aceitar a missão necessária para avançar para o rank A, e se deixar assim, seu registro da guilda será cancelado, o que deixa o menino em choque. Na guilda de aventureiros, Caim questiona se o registro dele será fechado. O menino explica que entrou na academia e que não teve muito tempo livre ultimamente. Seu cunhado entende e fala que Tijuana ficou solitária, dizendo que por não treinar com Caim, seu amor acumulado estava prestes a explodir. Sobre o cancelamento, o mestre fala que o tempo limite da missão para se tornar um aventureiro de rank A está acabando. Caso o tempo expire, seu registro como aventureiro será cancelado. Como isso está fora de cogitação, ele entrega uma missão para capturar bandidos que estão aparecendo com frequência entre a rota de Grácia até a capital real. Eles são um grupo de 10 pessoas, mas o chefe diz que isso não será problema, já que o garoto é o mais forte da capital. Graças à magia de teletransporte, ele chega instantaneamente na rota e usa sua magia de voo para procurar os bandidos de cima. Ele observa uma carruagem sendo atacada e parte para ajudá-los. Quando aterrissa, nota que quem está sendo atacado é sua tutora Nina, o pai de Parma chamado Sabinus, e sua outra tutora Millie, que está com um machucado no braço, mas Caim logo a cura com sua magia. Os bandidos começam a zoar a cara de Caim por ainda ser apenas um garoto, mas ele ergue sua katana e avisa que vão pagar caro por terem ferido sua professora. Os bandidos não dão a mínima e avançam para cima do menino. Usando fortalecimento, ele começa a nocautear 1 a 1, mas obviamente usando a espada com a bainha para não eliminar seus inimigos. Depois que estão todos subjugados, ele diz que é realmente difícil conter seu poder. Quando suas professoras perguntam o que ele está fazendo ali, Caim responde que aceitou uma missão de subjugação da guilda. Millie se espanta e pergunta se ele realmente tem 12 anos, e Nina diz que esse tipo de missão são no mínimo rank C, mas quando observam um cartão dourado ficam abismadas ao saber que ele pulou os demais ranks e chegou no rank A. Sabinus acha isso incrível e pergunta o que eles farão com os bandidos capturados, mas Caim diz para eles não se preocuparem com isso, afinal ele é um rank A. Caim então passa pelas pessoas puxando eles em uma jaula, os fazendo ouvirem os comentários sobre seus atos bárbaros. Ao chegar no local do destino do empregador, Parma aparece e fica surpresa em ver seu amigo e pergunta o que está acontecendo. Caim explica que capturou os bandidos a pedido da guilda. Ela fica impressionada e se preocupa por ele ter que relacionar a escola, o trabalho da guilda e as obrigações com o barão. Suas professoras ficam abismadas ao ouvir essa afirmação e Millie questiona que não pode falar com ele de forma desleixada, mas Caim avisa que elas não precisam se preocupar com esse tipo de coisa. Ela fica aliviada e se impressiona com o tanto que seu aluno cresceu, por isso lhe dá um abraço, mas Caim envergonhado se despede de Parma e segue em direção à guilda de aventureiros, mas é claro que suas professoras vão com ele. Após entregar o relatório da captura dos bandidos, ele fala que tem um testemunho de Sabinus, caso seja necessário. Redia se impressiona e avisa que vai informar o mestre da guilda. Nesse momento, Croce e os demais bardeneiros de antes aparecem e ficam provocando as garotas. Por elas recusarem, Croce tenta segurá-las, mas Caim agarra seu braço e pede para pararem de incomodá-las. Eles instantaneamente lembram do garoto e ficam extremamente apavorados com a pressão assassina do menino. Cláudia então aparece junto de sua esposa para acalmar as coisas e Caim avisa que eles estavam incomodando suas amigas. Para sua surpresa, Cláudia conhece suas professoras e diz que isso é porque Millie é sua irmã mais nova. Como Lina estava curiosa de como se conhecem, Millie explica que foram professoras de Caim quando ele tinha 5 anos. Para aproveitar essa ocasião feliz, Cláudia sugere que eles bebam e conversem. Enquanto brindavam, Cláudia pergunta por que eles estão juntos hoje,
e sua irmã responde que Caim a salvou durante a missão de escolta e capturou vários bandidos. Ele fica surpreso em saber que o garoto já é o Rank A, mas não se impressiona, já que Caim é o único estudante que conseguiu acompanhá-lo com sua força total durante o combate. Millie fica surpresa, afinal Cloud chegou no Rank A sem usar magia e apenas com suas habilidades com a espada. O casal fica espantado em saber que o menino é um barão com domínio e rapidamente pede desculpas por ser rudes, mas Caim não liga para essas coisas. Millie fica curiosa e questiona como ele ficou tão forte, o que deixa Caim recuado, pois não pode falar que teve o treinamento com os deuses em outro mundo. Millie ficou sabendo que ele derrotou um dragão vermelho de nível SS quando ainda era uma criança, e mostram pra eles as bolsas mágicas que ganharam dele depois que terminaram de ensiná-lo. Lina fala para elas esperarem um pouco e pergunta o quanto essa bolsa que ganharam pode armazenar, mas Millie não sabe dizer, até porque nunca conseguiu enchê-la completamente. Depois de dizer que foi ele mesmo quem fez, Nina completa dizendo que Caim lhe disse que a mansão dele cabia dentro da bolsa. Ouvindo isso, Lina percebe que é um tesouro nacional e com um pouco de pressão consegue convencer Caim de fazer bolsas mágicas para o casal. Porém, como ela é fraca para bebidas, Lina acaba desmaiando em cima do garoto e Cloud fala que ela não se lembrará de nada no dia seguinte. Caim lembra que tem aula amanhã e não pode deixar de ir, já que acabou faltando a semana passada inteira. Cloud pergunta o porquê um nobre com domínio e aventureiro Rank A precisa ir para a escola e chega à conclusão de que ele vai acabar ficando deslocado. Mas Caim dá a desculpa que ainda tem muitas coisas que ainda não sabe. Nina admira sua dedicação e decide abraçá-lo, mas ele fica com vergonha e sai correndo da guilda. Cloud tem certeza que ele está sofrendo e pensa de uma forma para poder ajudar seu amigo. Nesse momento, Hate aparece e diz que o instrutor que deveria dar aula sobre aventureiros amanhã se machucou em uma missão e está à procura de um substituto. Percebendo que é para a escola de Caim, Cloud pede por mais detalhes sobre esse assunto. Na Academia Real, nessa aula, todos os alunos devem acertar os alvos com suas magias, exceto Caim, que está proibido de usar magias ofensivas dentro da escola, pois a barreira não aguenta suas magias de nível iniciante. Observando de longe, seus amigos percebem que Caim realmente está deslocado do resto da turma, por isso decidem agir como planejado. Na aula de aventuras, o professor Bogen informa que convidou alguns aventureiros da guilda. Quando Cloud e companhia entram, os alunos se impressionam ao ver o conhecido grupo Chamas de Gelo, o que deixa Caim meio chateado por não terem lhe contado que viriam. Como todos os alunos já se registraram como aventureiros, Cloud pede para que eles mostrem seus cartões de guilda. Todos o fazem, exceto Caim. Devido a isso, Cloud se aproxima dele e fala para ele mostrar o cartão, mas com medo de mostrar seu cartão dourado e afastar ainda mais seus colegas, ele fica apavorado e depois de receber os olhares de todos, Caim fala que esqueceu seu cartão. Lina percebe que Caim realmente está isolado da turma, sendo assim vão ter que usar sua carta na manga. No campo de treinamento, eles vão fazer uma aula prática de batalhas simuladas, o que deixa Caim animado, pois assim vai conseguir lutar de igual para igual com Cloud, mas como tinham muitos alunos na sua frente, ele decide ir até Lina para praticar, mas Nino lembra que ele está proibido de usar magia, o que o deixa bastante deprimido. O plano deles é mostrar que são fortes para os outros estudantes, então na vez de Caim, ele provaria estar no mesmo nível deles, e quando estiverem surpresos com seu nível de poder, Caim se tornará o herói da escola. Nesse momento, Caim fica todo animado, pensando que era a sua vez, mas quando olha para trás, observa que tem uma fila gigante para poder participar da simulação. Quando finalmente chega a sua vez de participar e mostrar suas novas habilidades contra Cloud, o sinal toca e o professor encerra a aula. Cloud pede desculpas e fala que ficará para a próxima vez, mas o professor fala que não haverá uma próxima vez. O motivo disso é que usaram o orçamento que tinham para reparar os danos que Caim causou no exame de admissão, o que deixa Caim completamente desolado, pois queria muito testar suas novas habilidades. À noite, uma explosão acontece na Floresta de Grácia, mas na verdade é Caim liberando sua raiva por Cloud com sua magia. Ele acaba batendo um dragão em dois e causando uma explosão tão grande que o guarda que vigia a muralha pensa que é um rei demônio e soa o alerta. Devido a isso, o Marquês Garm avança com seus cavaleiros, mas Caim já se sentia melhor e usa sua magia de teletransporte para ir embora, mas o lenço novamente fica para trás. Ao chegar na cratera,
Garmin nota o lenço com o símbolo de sua família e fica abismado, pois sabe quem realmente fez essa bagunça. No palácio, o rei fala que recebeu uma carta do pai do garoto e avisa que vai voltar para Grácia, pois, segundo a carta, um rei demônio apareceu na Floresta dos Monstros, onde crateras foram formadas com chuvas de rochas flamejantes. Caim diz que eles não precisam se preocupar. O rei percebe algo estranho e pressiona para saber se ele não está lhe escondendo nada, e Caim acaba cedendo e pedindo desculpas. Enquanto isso, na caverna, um tenebroso dragão negro percebe que seu selo ficou mais fraco, e Errol percebe que logo poderá se libertar. E Caim novamente recebe uma bronca de seu pai, devido aos desastres que causou na floresta. Na Academia Real, os alunos terão uma aula sobre invocações. Quando a docente chama por Caim, ele se retira já pensando que não poderá participar. Mas como não se tratava de magias ofensivas, ela diz que hoje ele poderá participar da aula. Para a aula de hoje, ela trouxe um especialista chamado Gret, um mago que trabalha no Palácio Real. Gret explica que existem dois tipos de invocações. O primeiro é aquele que se estabelece uma ligação com o monstro e assim firma um contrato com ele. O outro tipo é chamar o monstro através de um círculo mágico e assim também firmar o contrato. Nessa aula, os alunos tentarão invocar algo usando o círculo mágico. Porém, mesmo que consigam invocar um monstro, vão ter que se dar bem com ele se quiserem firmar o contrato. Usando o talismã de invocação, os alunos conseguem invocar criaturas pequenas e pacíficas para firmarem um contrato. Uma das crianças invoca uma feroz besta e tenta forçá-la a fazer o contrato, mas ela simplesmente o ignora e desaparece. O mago do palácio explica que o garoto não conseguiu firmar o contrato devido à sua pouca quantidade de mana, por isso a criatura foi embora. Gret chama por Caim e fala que como todos terminaram, agora é a sua vez de tentar. Caim coloca o talismã no chão, mas ele fica espantado, questionando que bicho estranho irá aparecer se usar toda a sua mana. Mas Gret diz que se ele não conseguir firmar o contrato, o monstro vai sumir, por isso tem permissão para usar toda a magia que puder. Então, sem se preocupar, ele usa toda a sua mana para fazer a invocação, com a esperança de que apareça um monstro para brincar com Haku e Gin. Mas a invocação foge de seu controle e uma forte luz emana do solo. Caim acaba sendo jogado para trás e quando olha para o círculo de invocação, um homem lá estava sentado e questiona o porquê de um humano ter invocado um rei demônio como ele. Caim se espanta ao ouvir isso e usa uma magia de luz para que os alunos não possam enxergá-lo. Como ele se autodenominou ser um rei demônio, Caim se questiona se ele é companheiro de Errol. Curioso por um humano ter lhe invocado, o demônio olha os status do garoto. Ele então se levanta e vai em sua direção, mas quando Caim saca a sua espada, o rei demônio se ajoelha e pede desculpas, dizendo que será seu subordinado e chama Caim de escolhido. Com toda a felicidade do mundo, diz que firmará um contrato de invocação, e se assim for seu desejo, basta dar uma ordem e ele destruirá uma nação junto de seu exército. Seu nome é Seth. Se firmarem um contrato, irá poder chamá-lo quando quiser. Caim aceita sua proposta, mesmo não tendo a intenção de devastar outros países. Antes de ir embora, Seth fala que quando seu mestre quiser destruir uma nação, basta chamá-lo a qualquer momento. Enquanto gritava, dizendo que não queria destruir nada, Gret o chama, e o garoto mente, dizendo que não conseguiu firmar o contrato com o demônio, e ele foi embora. O homem aceita essa resposta, e Caim pensa que conseguiu enganá-lo, mas quando menos esperava, ele já estava de frente com as maiores autoridades do reino. O rei então o pressiona para saber o que ele invocou na aula de hoje. Caim fala bem baixinho que por causa da magia de invocação, acabou invocando um rei demônio, o que deixa todos os três apavorados. O rei fala que conhece o garoto e tem certeza que ele simplesmente não mandou de volta. Então, meio apreensivo, Caim fala que firmou um contrato com o rei demônio, o que os deixa mais uma vez espantados. O rei então lhe dá um sermão, falando que o menino não sabe se conter, e fala que se o demônio tivesse se rebelado, poderia simplesmente acabar com a capital em um piscar de olhos. Caim pede desculpas, mas assim que focou, sua mana foi sugada pelo círculo mágico. Gret diz que para invocar um rei demônio é preciso uma quantidade inimaginável de mana. O rei conclui que sua mana deve ter aumentado depois do treinamento com o primeiro rei. Sendo assim, pede para que Caim lhe mostre seus status absurdos. Porém, antes disso, o rei avisa para Gret que o que ele verá agora nunca deve ser falado em público e para considerar isso um segredo de estado. Dito isso, ele pede para que Caim
Caim lhes mostre como estão seus números. Quando Caim abre os status, todos se impressionam ao ver que agora o garoto possui o título de semideus e que seus status são imensuráveis. O professor Gretch é o primeiro a venerá-lo como um deus. O primeiro-ministro Magnus questiona se devem chamá-lo de Lorde. O rei chega a perguntar se ele realmente não vai destruir a nação, e os três ficam espantados ao saber que Seth também lhe perguntou isso. Porém, tudo que Caim pede é que continuem tratando ele normalmente. Agora que Gretch entende que esse assunto não pode ser revelado, o rei fala que marcará uma audiência, onde Caim será nomeado como visconde e terá sua própria cidade. Antes de se retirar, fala que um homem que não consegue proteger uma mera cidade não conseguirá proteger uma nação.